Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12h13, mais uma vez boa tarde. Agora nós estamos de volta com o Rádio Comunidade. Desejando a todos aí uma feliz e abençoada semana, viu? Falando em semana, estava correndo o olho ali com o canto do olho no calendário e observei que não tem feriado, viu? Então, em síntese, a semana é de ralar mesmo, né? A turma tem que trabalhar literalmente. Ainda mais que a economia do Brasil não tá boa, né? Em vários países do mundo a economia não tá boa. A nossa aqui tá um pouquinho pior que alguns, mas você já viu, né? Alguém tem que trabalhar para manter a ordem, porque senão trabalhando já não tá fácil. Se para, então a coisa estrofega tudo. Bom, brincadeiras à parte, estamos abrindo aqui o Rádio Comunidade desta segunda-feira. Hoje já é dia 5, né? Quem diria, 5 do mês de dezembro do ano de 2016. Desejando a todos aí uma feliz e abençoada semana. Espero que seja uma semana de boas notícias, viu? Falando em boas notícias, hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar aqui com você de algumas informações que vão de encontro com os anseios de todo mundo, né? O meu, o seu, enfim, de todos nós. Saúde. E vamos falar de uma área muito específica da nossa saúde, que é da cardiologia. Mas, óbvio, vamos falar de outras nuances também que a nossa saúde requer. 12h14, eu recebo com muito prazer ele que é do Centro Médico CEMIP, ele que é o diretor do CEMIP, é cardiologista e tem uma agenda, assim, bem corrida, viu? Te contar, não é fácil a gente conseguir, não, mas eu acabei conseguindo. De tanta insistência, eu consegui trazê-lo aqui, viu? Doutor Rogério Queiroz está conosco aqui para bater um papo conosco. Doutor, muito obrigado por ter aceito aí o convite e vir aqui falar um pouquinho, levar informação, tratar de forma de utilidade pública a saúde do coração de todos que nos acompanham. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez estar aqui nessa casa difusora, podendo estar conversando com vocês, com os nossos ouvintes, né? E para mim é um motivo de muito prazer, de muita alegria estar aqui novamente com vocês, podendo discutir um pouco da área de saúde, que é uma área tão importante, né, para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Tá certo. Então, Rogério, eu até brincava com o senhor fora do ar aqui, o CEMIP é uma caixinha de surpresa, né? Volta e meia tem um profissional novo, tem uma especialidade nova chegando ali, e hoje como é que tá a situação? Sei que é um sonho que surgiu assim de forma pequenininha e hoje é gigante, né? Pode-se dizer que é um centro médico mesmo. Como é que tá a situação lá? A gente pôs uma ideia de ter várias especialidades, né? E a gente colocou isso para germinar 2 anos atrás e hoje, graças a Deus, nós estamos consolidados, né? Agradeço imensamente aí a família patrocinense por ter nos prestigiado e realmente esse ano a gente conta agora com o nosso corpo clínico com uma dermatologista, né? Uma pessoa de alta capacidade clínica, técnica. E também estamos fazendo aí alguns contatos para trazer também uma endócrina também para a nossa clínica, né? Então devagarzinho a gente vai, o que a gente puder agregando, né, na nossa clínica para a gente oferecer para os nossos usuários, né, esses colegas que vêm nos ajudar e agregar para nós da clínica e, sem dúvida, para a cidade. Tá certo. Doutor, independente da profissão, da área de atuação de determinada pessoa, a atualização profissional é algo que todo mundo tem que estar fazendo, né? Por mais que o senhor tenha passado ali pelo banco de uma faculdade, tenha visto situações, nós estamos num momento onde as informações elas giram, né? O mundo hoje ele está literalmente interligado, está globalizado, então o que era no passado talvez hoje pode não ser mais. Aí entra a importância da atualização. O senhor, o pessoal do CEMIP, está sempre participando de atualizações, né? Sim, sem dúvida, né? A medicina, ela, assim como as especialidades, é muito dinâmico, né? O dinamismo hoje da medicina é muito grande, é muito trabalho, é muita evidência hoje, e você tem que aplicar isso no seu dia a dia, né? E eu costumo brincar, eu tenho 3 sobrinhas que fazem medicina, né? Medicina você tem que estar sempre estudando, né? Depois que você termina o curso de graduação, você tem a residência, depois da residência a pós-graduação, e depois da pós-graduação, quando você está no consultório, é muita novidade, é muita inovação, é muita coisa nova, em que você tem que estar a par disso, você tem que estar linkado com essas novidades,
para você poder aplicar isso no seu consultório, ou seja, você poder trazer o que há de melhor para o seu paciente, né? E graças a Deus a medicina, a minha área, especificamente a cardiologia, é uma área muito dinâmica, né? Todo ano a gente tem inovações, tanto do ponto de vista tecnológico, de aparelhos, de drogas, de medicamentos, de sugestões, de alimentação. Então há necessidade sim do profissional, principalmente do cardiologista, ele está se atualizando, né? E de certa forma aplicar isso no seu consultório. Tá certo. Tanto é que, recentemente, o senhor andou participando, o senhor e vários profissionais aqui do município de Patrocínio e de várias regiões também, participando de um congresso, né, da cardiologia lá nos Estados Unidos. E qual que é a avaliação do senhor, qual o balanço e as informações que o senhor traz da cardiologia apanhadas neste evento, doutor? Nós recentemente tivemos a oportunidade de participar do congresso americano, o American Heart, que é um congresso de trials, de trabalhos, né, de estudos que vão nos dar uma perspectiva, né, para os próximos anos. Aqui comigo na região estava o doutor Eduardo, aqui da cidade de Patrocínio, estivemos juntos lá nesse congresso, pessoal de Uberlândia. E esse congresso ele foi um congresso impactante, né? Nós tivemos alguns desfechos de estudos, tanto do ponto de vista clínico, tanto do ponto de vista cirúrgico, né? Que vai mudar um pouco do paradigma, né? Vamos dizer assim, de tratamentos de algumas doenças cardíacas nos próximos anos, né? E o interessante é que não para por aí, né? Essas perspectivas, eles já deram algumas dicas para o próximo ano do que vai estar surgindo. Então a gente fica até um pouco ansioso, curioso, porque a gente aprendeu muita coisa, mas já tem coisas para o ano que vem, né? Que são estudos que foram mostrados, mas que ainda não teve o desfecho, e que a gente fica um pouco curioso, né? Fica um pouco ansioso para saber o que vai ser o desfecho, o que vai ser o nosso desenho, né? Para o ano que vem, né? Assim funciona. Os Estados Unidos realmente é um país que está sempre na vanguarda de pesquisas e de resultados, e acaba disseminando isso para o mundo inteiro, né? Então esse congresso marcou, de certa forma, pelo fato de ter alguns estudos e alguns trials impactantes, né? Que realmente mudam um pouco a história vamos falar assim, né, história natural das doenças. Agora, doutor, para a cardiologia de forma especial, algo que no passado talvez o paciente tinha um sofrimento maior para fazer algum tipo de tratamento e que a partir de agora está chegando como novidade no mercado e que dê mais conforto para o paciente na hora do tratamento de alguma enfermidade? Sim, a gente percebe assim que quando você consegue resolver o problema do seu doente de uma forma menos invasiva, isso é gostoso, porque você oferece menos risco para o paciente. Esse paciente ele tem uma recuperação mais rápida, né? E também a questão de adesão, né? Adesão ao tratamento. Esse ano eu achei muito interessante um trabalho apresentado pelo grupo de Nova York, que são as cirurgias de troca de válvula aórtica, que aqui no Brasil ainda é pouco utilizado, que chama as TAVs, que são procedimentos percutâneos, né? E que, pelo menos o que a gente vem lendo, o que a gente vem acompanhando no Brasil, são alguns casos selecionados, pacientes de alto risco, pacientes de idade muito avançada, pacientes que há um risco muito grande para a cirurgia de troca da válvula aórtica, e que nesse caso você acaba incluindo ele dentro desse procedimento, que são as TAVs, que é uma troca da válvula aórtica, para você entender, por via percutânea, sem precisar abrir o tórax do paciente. Você faz tudo por veias, né? Por sistema percutâneo. E esse estudo eu achei bastante interessante, que em Nova York, por exemplo, o número de pacientes já que eles indicam para esse procedimento já superam o de cirurgia, ou seja, eles pegam os pacientes de risco intermediário, que aqui a gente não usa esse critério, a gente só usa o critério de paciente realmente de alto risco. E já nos Estados Unidos o pessoal já tem indicado esse tipo de procedimento para pacientes de risco intermediário. Então a gente via que na curva
né, de procedimentos, a TAV vem ganhando muito espaço nos Estados Unidos, e é uma coisa que eu acho que em breve aqui, eu estive conversando com um colega de São Paulo, que realmente vem ganhando força aqui, aqui no Brasil, e a gente vai ter condição de, assim como você consegue resolver um problema hoje de coronariopatia, né? Ou seja, de infarto, que você coloca os stents, às vezes sem operar o paciente, hoje a gente consegue realizar isso, inclusive na nossa cidade, porque nós temos um centro de hemodinâmica aqui, que é o nosso Instituto do Coração, né? A gente consegue hoje resolver 70%, 80% dos casos de coronariopatia, de entupimento, com as angioplastias mais o implante de stents, né? E agora, com essa perspectiva, nos próximos anos, para a gente começar também a fazer com válvulas, né? Principalmente a válvula aórtica, que é uma válvula muito delicada, né? Eu achei, esse trabalho me marcou muito, né? Porque a gente tem muito paciente idoso, paciente que às vezes ele não se enquadra nos critérios atuais de indicar uma TAV, e com esse estudo americano que teve o desfecho no ar, agora a gente vai poder ter uma mudança, inclusive aqui também nas nossas indicações aqui no Brasil, né? Doutor, de que forma o senhor vê o uso da internet hoje na função do senhor? Porque eu sei que tem muito paciente que já chega lá porque, eu vi tal... O doutor Google, ele funciona para todos, né? Para todas as especialidades. Tem gente que já chega cheio dos quereres, né? Eu vi isso, aquilo, outro. Eu posso fazer isso? Olha, a internet é uma ferramenta hoje muito importante para o médico. Principalmente aquele médico que não está nos grandes centros, né? Eu costumo dizer que mesmo a gente estando em Patrocínio, que é uma cidade do interior de Minas, de 100 mil habitantes, mas nós temos condição de aplicar uma boa medicina em todas as especialidades. Nós conseguimos fazer uma boa medicina hoje, né? Principalmente no sentido preventivo. A prevenção vamos falar assim, é a melhor medicina que se faz no mundo, não é só no Brasil, não. E hoje, com a ferramenta da internet, você tem condição de participar de aulas, você tem condição de participar de grupo de estudos, né? Eu aqui mesmo em Patrocínio, eu tenho a oportunidade de participar de um grupo de estudo do Dante Pazanese, Dante na Web, tudo que é lançado, tudo que é alguma coisa polêmica que o pessoal discute, você daqui assiste essas aulas, e mais, você tem condição de interagir. É uma troca diária de experiências. Uma troca de experiência. Você tem dúvida, você tem um caso, um paciente seu, que você queira discutir com o pessoal, né? Na verdade eles querem isso, né? Eles querem buscar vários colegas do Brasil inteiro para discutir, para trocar ideia, né? Enfim. Então a gente tem esse recurso hoje aqui de interação, vamos dizer assim, né, com centros especializados de pesquisa, em que a gente consegue se atualizar e até discutir casos, né, igual eu estou colocando para você. Quanto ao paciente, eu já vejo um pouco cuidado, porque hoje realmente o paciente, eu costumo brincar com os pacientes, que antigamente eu já estou com mais de 20 anos de profissão, né? Eu lembro quando eu comecei a consultar, ter consultório, o paciente vinha com o exame todo lacradinho, bonitinho, né? E era até uma surpresa, ele chegava ansioso no consultório, porque ele esperava ansiosamente para você abrir, ver o resultado dos exames, comentar se deu o resultado daquele tratamento, se não deu, o que tinha que fazer e tal. E hoje é uma situação diferente, que o paciente já chega com os exames abertos, lidos, e ele vai na internet, pesquisa, e às vezes ele lê alguma coisa. Ele já chega e dá o diagnóstico para o senhor. Né? Então isso é complicado, porque às vezes você tem que saber interpretar o resultado, né? Não é só a referência, você ter o valor do exame e o que está escrito na referência. Não. Acho que cada caso é um caso, cada paciente ele tem uma peculiaridade e essa interpretação, às vezes, eu vou confessar para você que já teve paciente que não dormiu de noite, né, que foi na internet, viu aquilo, ficou ansioso para ir no outro dia para ver. Então, a gente pede para ter muito cuidado nessa hora, para quando acessar, não só resultado de exames, mas também de doenças, né, de tratamentos. Realmente, o que me preocupa é essa condição de interpretação, porque, lógico, o paciente ele é leigo, ele não tem essa formação, né? E às vezes uma palavra ou alguma situação ali que ele lê, ele fica preocupado, ele fica transtornado e às vezes não é nada daquilo, né? Então realmente ele pode até se inteirar, eu acho que é até importante ele ler alguma coisa, mas deixar para realmente
ter o planejamento no consultório com o médico, né? Escutar o seu médico, as orientações direitinho, porque é assim que funciona. Certo. Doutor, hoje o que é recomendável dentro da medicina, da cardiologia, para que uma pessoa tenha de acompanhamento? Há uma faixa etária preconizada? Como funciona a periodicidade de visitas a um cardiologista, por exemplo? O que a medicina recomenda? A sua pergunta ela é muito pertinente, né? Nós passamos, ao longo dessas décadas, a gente passou por várias diretrizes, né? Antigamente o pessoal procurava o cardiologista quando ele tinha dor no peito, quando a pressão dele estava aumentada, falava-se que tinha que começar a procurar o cardiologista depois dos 40, não tem nada disso, né? Eu acho que... Tem gente morrendo com 24 anos. Hoje, para você ter uma ideia, foi um paciente no consultório, com 18 anos de idade, com o colesterol alterado, né? Eu parabenizei a mãe pela aquela iniciativa de ter levado o filho, né, no consultório. Eu achei muito oportuno a ida dele no consultório, porque é aí que é aquilo que eu falei para você lá atrás, a prevenção hoje é a melhor medicina que se faz, né? Então você imagina uma pessoa de 17, 18 anos, com colesterol alterado, com triglicérides alterado, e não procura uma ajuda médica, e se possível especializada, né? Você imagina esse paciente com 30 anos, 33 anos, o tanto de lesão que esse colesterol já não causou no sistema vascular dele, né? Esses casos que são os infartos de pacientes jovens, né? Com pacientes com menos de 40, com 40 e poucos anos de idade. Então, na verdade, o que a gente orienta é que, na verdade, o quanto antes o paciente procurar um acompanhamento no sentido preventivo seria o ideal, né? E principalmente quando tem sintomas, né, de cansaço, dor no peito, dor de cabeça, presença de manchas. Eu acho que você tem que ter histórico familiar. Histórico familiar, sem dúvida. Histórico familiar hoje é extremamente relevante, né? E você ter realmente uma procura ao profissional da área de saúde para te acompanhar desde então. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que quanto antes você ter um acompanhamento, melhor, né? Não deixar para ter, a hora que a pressão começar a subir, a hora que começar a ter sintomas de dor no peito, cansaço. Não, é o que você mesmo colocou, um paciente com histórico familiar, às vezes está acima do peso, tem notado que a pressão não está legal. Acho que quanto antes começar a fazer uma avaliação e acompanhamento, porque dentro dessa avaliação a gente faz um planejamento, né, de acompanhar esse paciente e controlar todos os fatores de risco. A gente chama de metas, né? Por exemplo, o colesterol, você tem que ter uma meta. Lógico que cada caso é um caso, mas você vai traçar essas metas para o paciente. O paciente diabético, por exemplo, tem que ter um LDL menor que 100. Um paciente revascularizado, que tem stent, que já foi operado do coração, ele tem que ter um LDL menor que 70, né? Um paciente que já nunca foi operado, que não é diabético, a meta é diferente, é um LDL menor que 130. Então, na verdade, a gente cada caso é um caso, né? Você vai individualizar esse paciente de acordo com o perfil dele e traçar um planejamento de acompanhamento a partir daí. Tá certo. Doutor, eu poderia seguir com o senhor aqui, assunto teríamos, mas lamentavelmente o tempo não nos permite seguir. Eu quero agradecê-lo por ter tirado esse tempinho para vir aqui bater um papo conosco, de antemão, né, agradecendo mais uma vez, e deixar um espaço para quem porventura quiser consultar com o senhor ou conhecer lá o CEMIP e tal, ter um pouquinho mais de acesso a outras informações e outros profissionais. Qual que é o telefone, qual que é o contato? A nossa clínica é na Rua Governador Valadares, número 547, e o telefone nosso é 3831-8462, né? Nós atendemos em um horário comercial, das 8 às 18 horas, né? E eventualmente, final de semana, no sábado, a gente faz exames, né? Exames cardiológicos. Eu gostaria de dizer que foi um prazer, novamente, motivo de muita alegria, né? O senhor vai voltar mais vezes? Está aqui nessa casa? Não, sempre, né? A gente deixa vocês aqui com ampla liberdade, a gente gosta de estar aqui trazendo informações, conversando, né? Eu até queria fazer um desafio para o Edson do Correio, tá. Porque eu sei que vocês chamam muito ele aqui para falar sobre futebol, né? Exatamente. Eu entendo de futebol também e eu queria participar aqui um dia aqui com vocês. Junto com ele junto também. Junto com ele, porque ele é botafoguense, entendeu? Eu tenho certeza que ele já falou, aceita o desafio. Doutor, muito
Muito obrigado, viu? Obrigado eu, fique com Deus e muito obrigado por estar aqui com vocês novamente. Tá certo, doutor Rogério Queiroz, ele que é médico cardiologista, esteve conosco aqui nessa tarde. Olha, obrigado pelo carinho da sua audiência, vem o Jornal da Itatiaia até amanhã, ao meio-dia, com o comentário do dia, logo na sequência com o Rádio Comunidade. Boa tarde.